Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Querido, tem um filme interessante. O inimigo agora é outro. Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Por quê, pastor? Porque às vezes você está lutando contra pessoas. Talvez você está lutando contra o seu cônjuge. Talvez você está lutando contra o seu filho, sua filha, contra o sogro, a sogra. Talvez você esteja lutando contra autoridades, contra prefeito, contra governador, contra vereador, contra juiz, contra promotor, contra ministro, contra presidente. O inimigo é outro. Não são os seres humanos os nossos inimigos. Não são os seres humanos, mas são as autoridades e poderes das trevas. Esse é o nosso inimigo. Querido, você precisa entender que o diabo, ele existe e é organizado e quer nos destruir. Desde sempre, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não para almoçar, ele não para tirar o cochilo da tarde, ele não para dormir, ele não para descansar. Ele não precisa disso. Ele trabalha para poder nos destruir. É contra eles que nós estamos guerreando. É contra eles. Eles são os nossos inimigos. Olha para você ver, Daniel, no capítulo 10, no versículo 12 e 13, nós vamos ver algo já de uma batalha que aconteceu nos céus. Que diz assim, ó. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos principais supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Daniel havia orado a Deus para que Deus pudesse se lembrar de que o tempo de cativeiro da Babilônia havia se completado, 70 anos. E Daniel então se humilha, pede perdão pelo pecado do seu povo, lembra a Deus da sua promessa, e essas orações chegam diante de Deus, que envia o anjo para responder a Daniel. Mas o rei da Pérsia, que é Satanás, o principado da Pérsia, queridos, o diabo é tão organizado que ele trabalha por reinos. Aqui a gente vê que ele fala que o príncipe do reino da Pérsia, para cada país tem um principado agindo, barrando a atuação de Deus. Ele ficou ali retido 21 dias. 21 dias. Para que a bênção pudesse chegar. Mas só chegou porque o arcanjo Miguel, o príncipe, tomar conta ali e liberar o anjo para trazer a bênção para Daniel. Uma batalha, uma guerra. Daniel viu isso? Não, Daniel não viu. Muitas das vezes nós não sabemos contra o que estamos lutando, ou quem está lutando por nós.
Existe uma batalha sendo travada neste momento, pela minha e pela tua vida. Você acha que o coronavírus, nem sei se eu podia falar no YouTube essa palavra, não pode nem falar isso, mas você acha que o que está acontecendo no mundo é por acaso? O que está por detrás do vento? O que está por detrás de uma tempestade? O vento, a tempestade é apenas para tirar, para te distrair. Porque existe algo no mundo sobrenatural, no mundo dos espíritos, muito maior, que está acontecendo. Pessoas estão morrendo sem Jesus. Muitas pessoas estão padecendo sem conhecer a Jesus. E somente em Jesus nós temos a salvação. É o que a Bíblia diz. Eu quero ir com você então em Judas 1,6. Judas 1,6. E aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Querido, teve anjos que não conservou sua posição. Qual que era a posição? De anjo. Ele saiu da sua posição de anjo. E Deus resolveu então guardar esses seres em cadeias para o dia do grande juízo. Porque eles eram... Se você acha que esses seres que estão no mundo celeste aqui, nas regiões celestes, são o pior dos piores demônios, existe ainda uma raça pior do que essa, que Deus aprisionou. Que Deus aprisionou. É o que a Bíblia diz. Judas 1,9 diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O Senhor o repreenda. Por quê? Porque o arcanjo Miguel reconhece a autoridade e sabe que a autoridade é Deus quem concede. Então, ele passa para Deus a responsabilidade de repreender a atuação do diabo, porque o diabo tem que se submeter a Deus. Ele tem que se submeter a Jesus. Por isso que tudo que nós falamos, o que nós fazemos, é em nome de Jesus, a autoridade máxima que está sobre todo nome. E 2 Pedro 2,4, 2 Pedro 2,4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. É o mesmo que Judas escreveu na sua carta, do versículo 6, é o que Pedro está falando aqui. Mas não estou entendendo, pastor. Eu quero dizer para você, as pessoas são apenas ferramentas para o propósito das trevas. As pessoas são apenas ferramentas para o propósito das trevas. Vai ficar claro para você agora em Gênesis 6:1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Você já viu uma pessoa que vive mais de 120 anos? Deus deu um limite, até mesmo para a vida. Continuando. Naqueles dias havia nefelins. Nefelins eram os gigantes na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens formosos.
o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Sempre e somente para o mal. Antes de eu discorrer, falar para você sobre Gênesis, eu vou agora em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, para nós entendermos o que Gênesis 1:6 quer nos dizer. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo, Jesus Cristo, o justo, pelos injustos, o justo no singular, pelos injustos, nós, no plural, para conduzir-nos a Deus. Então quem é que nos conduz a Deus? Jesus. E ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, pelo Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então aqui, as pessoas são ferramentas de Satanás. Os anjos caídos tomaram as mulheres, as filhas dos homens, possuindo elas, teve relação sexual com elas, e disso surgiu os semideuses, onde vem as mitologias, onde você ouve falar de Hércules, onde você ouve falar de vários outros homens da mitologia. Só que isso só foi se tornando cada vez mais o mal tomando conta, até que Deus vem com o dilúvio para acabar com todo esse mal, e prende esses demônios que deixaram sua posição e vieram tomar as filhas dos homens aqui na terra. Uma batalha espiritual. Você sabe quais os demônios estão atuando hoje nas nossas vidas? Os mesmos. Não tem demônio diferente. Demônio não se multiplica. Demônio, ele não tem como se acasalar um com o outro. Então não há multiplicação. É os mesmos demônios que atuaram na época de Adão, que atuaram na época de Moisés, que atuaram na época de Davi, que atuaram na época de Jesus, na época de Paulo, continuam atuando hoje. Não mudaram, são os mesmos. Tem milênios de experiência com o homem. E aí você é espertinho demais, acha que consegue driblar, burlar as astúcias do mal. Mas o que me alegra é saber que, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a Ele, nosso Jesus, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Todo tipo de organização, tanto celeste quanto das trevas, tem que obedecer a Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como não estar debaixo da autoridade suprema dele. Então, queridos, nós temos que atuar na causa e não na consequência. Nós não temos que brigar com o nosso cônjuge, nós não temos que lutar contra os nossos filhos, nós temos que lutar com esse inimigo invisível. Porque ela é a causa, ele é a causa. As atitudes das pessoas são consequências de uma atuação maligna nas suas vidas. Mas isso não retira a responsabilidade de cada ato da pessoa. Da mesma forma que as trevas levam a pessoa para esse mal, a pessoa também tem a responsabilidade de também atuar junto com as trevas. Nós devemos ser inteligentes, queridos. Nós devemos ter estratégias inteligentes.
e não atacar as pessoas, mas quem está causando, gerando esse mal. Sempre existirá pessoa, você concorda comigo? Disposta ao mal, sempre vai ter. E por isso que a nossa luta não pode ser contra a pessoa, e sim contra o mal, porque se o mal acaba, as pessoas não vão ser contaminadas. Agora, como acabar com o mal? Libertando as pessoas do seu poder. Nossa função é de libertar os cativos e oprimidos. A igreja é vitoriosa por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E ela foi chamada para isso. E aí eu quero ir com você agora naquilo que Paulo estava falando para a igreja de Éfeso. Que, se você observar, Paulo veio discorrendo que pessoas mentiam, pessoas faziam isso, faziam aquilo outro, e que elas precisavam ter uma consciência diante de Deus, honesta, fiel. E aí Paulo, então, no final de tudo que ele fala agora, finalmente, revesti-vos de todo o poder de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus. Vistam a armadura de Deus. Por quê? Porque a luta sua não é contra o irmão fofoqueiro. A luta sua não é contra o irmão caloteiro. A luta sua não é contra o adultério. A sua luta é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra o mal. E aí ele deixa para nós as armas. E ele deixa para nós a armadura. E vamos lá? Como cristão, como eu devo me preparar para uma batalha? Primeiro, usando as armas que Deus usa e veste. Queridos, Deus usa uma armadura. Ele é general de guerra. Ele é senhor de exércitos. Deus não fica andando de bermuda para lá e para cá. Ele usa uma armadura. Por quê? Porque ele é identificado. Ninguém vai reconhecer a autoridade sem que esteja devidamente uniformizada, sem que tenha uma patente. E Deus, o que Paulo está falando, que Deus quer nos dar a mesma armadura que Ele usa para nós usarmos. A mesma armadura que Ele veste, nós vestirmos. Como? Efésios 6, 14, parte A. Primeiro, eu devo entender a minha posição. 14a. Assim, mantenham-se firmes. Firmes. Quando não guardo a minha posição na batalha, sou presa fácil para o inimigo. Você acabou de se tornar cristão. Você acabou de vir para Jesus. Você acabou de encontrar com o Evangelho. Você descobriu que você era pecador. Agora, você gostando ou não, você querendo ou não, você está no meio de uma guerra. E essa guerra determina onde nós iremos passar a eternidade. E essa eternidade depende da nossa posição. Permanecer firmes em Jesus. A nossa posição. Segundo, devo me vestir apropriadamente para a batalha. Parte B, 14b. Cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto é o que prende a armadura no corpo. O cinto é o que deixa a armadura firme no corpo do soldado. Você já vestiu uma calça larga? Sabe o que acontece quando você usa uma calça larga sem cinto? Você começa a andar e a calça começa a cair. Aí você puxa a calça. Anda, a calça cai, você fica, puxa, aí cai, aí puxa, aí cai, aí puxa, aí cai. Tem uma hora que você para de puxar, aí ela desce até o joelho. E ainda aparece a sua vergonha. O cinto tem
ele firma a armadura do nosso corpo. E o cinto da época dos soldados romanos, ele tinha uma proteção. Ele era um cinto e ele tinha uma proteção de couro com metais na frente da genitália do homem. Ele ficava por cima, protegendo. Você já pensou o soldado lutando para lá e para cá e ele cai? Aí como eles não usavam cueca, né? Eles não tinham isso. E não era calça, né, que eles usavam, era tipo uma saia. Mostrava tudo. Mas aquele aparato, aquele cinto, gerava uma certa pressão que não deixava. Ele podia cair e ficava com as suas partes íntimas sem ser expostas, sem mostrar a sua vergonha. O cinto impede que o soldado tenha a sua genitália exposta. O cinto, ele está na área de proteção da vida, da parte reprodutora de vida. Agora, a verdade é o cinto da nossa armadura. A verdade é o que mantém a armadura ajustada no nosso corpo. A verdade é o que nos mantém férteis, sadios. A verdade é a proteção contra a exposição da nossa vergonha, do nosso pecado. Porque Jesus morreu pelo nosso pecado. Mas a mentira é o que retira o cinto da nossa armadura. A mentira é a arma de Satanás para nos deixar vulneráveis. O diabo, querido, é o pai da mentira. E tem alguns tipos de mentira. Talvez você pense que só mentira. Não, tem alguns tipos. Olha só. A falsidade. O ato de adulterar informação ou declaração de um documento ou título e mostrá-lo como verdadeiro, a fim de prejudicar alguém ou de alterar a verdade de fato. Então, ser falso é um tipo de mentira. Outro tipo, a ilusão é um tipo de mentira. Enganar, fazer acreditar ou acreditar em algo que é falso, induzir ao erro, é um tipo de mentira. Esconder a própria verdade. Não, eu não menti não, só não falei a verdade. É mentira. Dissimular. E aí, tudo bem? Tá tudo bem. Por dentro está morrendo, mas não fala. É dissimulado dos próprios sentimentos, das próprias intenções. Fingimento. Meia verdade. Hipocrisia. Exagero. É mentira. É um tipo de mentira. A pior delas, desculpa provocada. Motivo invocado como subterfúgio ou pretexto. Você inventa uma desculpa. Sabe quando você inventa uma desculpa? Fala que eu não estou aqui não, que eu fui para tal lugar. Não, eu tenho que... Hoje eu não vou poder encontrar com você não, que eu tenho que visitar um amigo. Não, eu tenho que cortar o cabelo. Não vai dar não, porque hoje eu tenho que ir numa festa. Não, hoje tem um aniversário. Desculpas provocadas. É mentira. A verdade é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu e foi ressuscitado para o perdão dos nossos pecados. Essa é a verdade. Vivam na verdade. Creiam na verdade. Falem sempre a verdade. Seja a expressão da verdade. Porque se você viver na mentira, você sempre vai estar com a sua armadura frouxa. Você sempre vai estar mostrando as suas partes íntimas. Você sempre vai estar constrangido. E você sempre vai estar vulnerável. Você pode estar com toda a armadura, mas se você não tiver com a verdade, com o cinto, ajustando ela, de nada vai adiantar você ter a armadura. Porque o inimigo vai mostrar a sua vergonha. O inimigo vai te expor, porque você é mentiroso.
Por isso, fale a verdade. Viva a verdade. Seja a expressão da verdade na terra. Jesus Cristo. 6, Efésios 6,14, parte C. Vestindo a couraça da justiça. A couraça, querido, é uma proteção para os órgãos vitais, coração, pulmão e por aí vai. A justiça é a nossa couraça. Mas o que é justiça, pastor? Agir com honestidade, agir com fidelidade, agir com compaixão, agir com amor. Resumindo, santidade. Ser santo, ser separado para Deus, viver como Deus quer que nós vivamos. Mas nada disso, querido, pode se comparar com a justiça de Deus. A nossa justiça não se compara com a justiça de Deus. E quem que é a justiça de Deus? Jesus, o justo. E quando Jesus morre, Ele, o Deus Todo-Poderoso, nos imputa, nos dá como justos. Não porque nós somos justos, mas porque Jesus morreu por todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos a justiça de Deus sobre nós. Porque a nossa própria justiça para Deus é como trapo de imundícia, diz a Bíblia. Jesus deve ser então a nossa justiça. E nós devemos ser a justiça para o nosso próximo. As pessoas têm que olhar em nós. O diabo tem que olhar para nós e ver a justiça, a santidade de Deus em nós, nas nossas atitudes. Pois só assim nós vamos guardar o coração, que são as nossas emoções. Guardar o nosso pulmão, que aonde tem o fôlego de vida, vivendo em santidade. Você está entendendo que a armadura do cristão, a armadura que Deus nos dá, Deus já tem ela, e Deus vive ela, Deus é a própria armadura. Porque quando eu vivo na verdade, quando eu vivo em justiça, isso me protege de uma forma extraordinária. Isso faz com que a minha vida mude de direção. Versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Queridos, os soldados romanos, eles tinham pregos, cravos, na sola das suas sandálias, do seu sapato. Mas para que isso? Porque quando eles precisavam entrar em formação, e eles usavam seus escudos, eles tinham que parar ali, ficar em formação, porque vinha uma cavalaria, porque vinha outros homens, aqueles cravos faziam com que eles ficassem firmes naquela posição. A outra era para intimidar o inimigo. Quando vinha marchando uma legião, ou os soldados com o seu centurião, e eles vinham marchando, o barulho era estrondoso. E existia uma máxima: quem ficar na frente, parado, diante de um soldado romano marchando, ele passava por cima e esmagava com os pés. Por isso que Jesus, que Paulo fala, que Satanás irá ficar debaixo dos nossos pés. Pensando nessa analogia, podia ser uma velhinha, querido, passando na frente do soldado romano. Aquele batalhão não para. Por quê? O inimigo precisa saber que eles não vão parar. Independente do que for, eles não vão parar. Eles vão continuar marchando, eles vão passar por cima. Agora, os nossos sapatos são as boas novas. O Evangelho de Cristo. A salvação para o pecador. E a única forma de voltar a ter paz, ou seja, deixar de ser inimigo,
de Deus é pelo Evangelho. Esses sapatos de guerra vão gerar paz para as pessoas que são inimigas de Deus. Como assim, pastor? Tem gente que é inimigo de Deus? Querido, todo aquele que não está ligado à videira, que não reconhece Jesus como Filho de Deus, Deus o tem como inimigo. A pessoa pode até não querer ser inimiga de Deus, mas Deus o tem como inimigo. E só existe uma forma de mudar isso: reconhecendo Jesus, através do Evangelho. O Evangelho é para passar por cima das trevas e trazer libertação aos cativos, gerando nos seus corações a reconciliação com o nosso Deus, através da morte de Jesus. Tudo que foi dito até aqui, a respeito da vestimenta de um dos soldados, no seu dia a dia, tudo que nós falamos, foi a respeito dessa vestimenta do soldado, usa no seu dia a dia. No dia a dia do soldado ele está com a couraça, no dia a dia do soldado ele está calçado, no dia a dia do soldado ele está com seu cinto. Mas ele também deve estar com as suas armas para combate. Então, querido, você e eu devemos estar sempre vestidos com essa armadura, porque nós vivemos em meio a uma batalha, em meio a uma guerra. Nós não podemos separar de nós a verdade, nós não podemos separar de nós a santidade, nós não podemos separar de nós o Evangelho, que são parte da vestimenta, que é a vestimenta do soldado de Cristo. Agora, as armas que Cristo nos dá, Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo, querido, é uma arma de proteção e de ataque ao mesmo tempo. Com o escudo você pode se proteger e continuar avançando. A fé é o nosso escudo. Olha o que é que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por quê? Está no mundo espiritual. Você não vê porque está no mundo espiritual, mas você espera porque a palavra de Deus diz que vai ser assim. Existe uma promessa. Então nós esperamos baseado numa promessa da palavra de Deus. Romanos 1,17 diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não é pela fé, é da fé. Porque a fé te protege. A fé guarda todo o seu ser. A fé é o seu escudo. Mas não é uma fé burra. Não é uma fé de pensamento positivo. Não é uma fé em crenças humanas. A fé não pode ser pautada em evidências naturais, mas a fé deve ser pautada naquilo que é sobrenatural. A fé que vem do pensamento, que vem da cabeça, é pensamento positivo. Mas existe uma fé que nasce no coração e é externada pela nossa boca, que é pela atuação do Espírito Santo. E aí você tem alguns tipos de fé, porque a nossa fé não é terrena, querido. A nossa fé é do céu. A nossa fé é divina. Você tem fé no reino? Você tem fé na vinda de Jesus? Você tem fé que Deus está no controle de todas as coisas? A fé que mesmo quando morrermos, viveremos? A fé que a aflição pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? A fé, esse escudo deve ser baseado nas promessas de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito para você continuar vivendo de fé em fé. Quando eu não estou mais no propósito, ou quando o propósito termina,
é tempo de voltar para casa. E Satanás vai lançar dúvida e descrença, dardos inflamados, dúvida e descrença, dardos inflamados, para minar a sua fé, para poder tirar o seu escudo, para tirar a sua proteção, porque com o seu escudo, com a sua fé, você vai avançando, vai avançando, e quando ele retira, ele coloca dúvida na tua cabeça, quando ele coloca descrença em você, ele retira o seu escudo, você está mais vulnerável aos seus ataques. Mas pela fé, pela confissão da palavra de Deus, você pode anular todas essas setas. A confissão da palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, eu posso estar passando agora por um momento de luta, de adversidade, mas eu sei que o meu Deus está no controle e que o amanhã vai chegar e tudo vai ficar bem. Eu posso até morrer, mas eu sei que eu vou viver na eternidade com Jesus. Essa tem que ser a fé. Fé nas promessas, na palavra. Quando Jesus contendeu com Satanás, Satanás usou da palavra para gerar dúvida em Jesus. Se tu és o filho de Deus, que a Bíblia fala que Jesus é o filho de Deus, então Satanás usa da palavra. Se você é o filho de Deus, mande que os anjos venham te trazer comida, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que nos alimenta não é a questão material, mas é o espiritual. Você suporta mais um pouco esse jejum, você suporta mais um pouco esse tempo. Versículo 17a. Usem o capacete da salvação. O capacete é outra arma, querido, de proteção, para que possamos também avançar sem medo de sermos feridos ou mortos pelo inimigo. O capacete guarda o nosso cérebro, a nossa mente, que comanda todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. A nossa salvação, a nossa intimidade com Deus, a nossa certeza de que que somos filhos de Deus. Querido, o que é ser salvo? É ser filho de Deus e morar com Deus no céu, uma eternidade. Então a nossa salvação é esse capacete que guarda o nosso espírito, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós vivíamos praticando mal, mas nós fomos agora resgatados pelo sangue de Jesus. E agora o nosso espírito tem um papel de comandar a nossa alma, os desejos e as vontades. E esse espírito também tem o dever de comandar o nosso corpo, que são os nossos prazeres e os nossos sofrimentos. Então, se você você tirar o capacete, se você não usar o capacete, se você não entender que você é filho de Deus, que existe algo maior para a tua vida, que você não é qualquer um, que você é um escolhido, você foi um separado, e essa é a sua proteção da sua mente. Você é um espírito que habita um corpo. Um corpo. Esse corpo não é você. Você está nele. Versículo 17b. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada de um soldado romano, ela foi projetada para uma batalha corpo a corpo, homem a homem, um a um. Era uma espada mais curta. E da mesma forma, nós devemos lutar contra o nosso inimigo, usando a palavra de Deus. Jesus e o diabo, um a um. Jesus e Judas. Jesus, quando repreende Pedro, nós precisamos, na verdade,
Jesus repreendeu Satanás que estava atuando através de Pedro. E aí você vê que nós precisamos libertar o homem desse cativeiro do porque o diabo não pode ir contra a palavra. A palavra fere o diabo. Uma das maiores armas que nós temos é a palavra. Conhecer a palavra não é simplesmente falar da palavra, mas é conhecer a promessa da palavra, o poder que a palavra tem para usá-la, a autoridade que você tem nessa palavra. E aí tem muito crente que não quer ler a Bíblia, que não quer entender a Bíblia, que é a palavra, que é a espada. E aí ele quer ter uma vida vitoriosa. Coitado. Ô cristão, acorda! Você quer ter vida vitoriosa? Seja um soldado vitorioso. Vista toda a armadura de Deus. Coloque em prática. Você acha que soldado não exercita? Você está aí paradão, só engordando. Não, você tem que exercitar o teu espírito. Você tem que orar. Você precisa sempre vigiar, falar a verdade, não enganar ninguém, ser honesto, viver em justiça. Essa é a nossa armadura, é isso que nos protege. Versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração é o resultado, querido, de nos revestirmos dessa armadura. Oração é a batalha propriamente dita. A oração é ir para o campo, é se expor para batalhar pelos cativos. Ore em línguas, ore na palavra, ore adorando, ore louvando, mas ore. Nós somos um exército. Nós não estamos sozinhos, nós não somos um só. Olha o que diz versículo 19: ore também por mim, para que quando eu falar seja-me dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. É um exército. Devemos proteger uns aos outros. Devemos nos manter constantemente vigilantes. Devemos interceder um pelos outros. Somos uma equipe, somos um time, somos um batalhão, somos um exército de Deus caminhando pela terra para libertar os cativos. E essa batalha só termina quando o nosso inimigo for lançado no lago de fogo. Querido, enquanto Jesus não voltar, todo cristão vai estar numa batalha. E Paulo conclui saudando os irmãos do verso 21 ao 24, encorajando os irmãos de Éfeso a ouvirem essa mensagem e a batalhar como igreja do Senhor Jesus. E eu quero então fazer 3 perguntas para você, para nós podermos caminhar para o fim. Quem é chamado a batalhar? Todos os cristãos. Todos. Sem exceção. Você que é cristão, você é chamado a batalhar. Pastor, mas eu não quero. Então você vai sofrer mais do que os outros. Talvez você já esteja sofrendo. Porque você precisa você precisa ser treinado, você precisa ser forjado. Não, pastor, eu não gosto desse negócio de Bíblia. Não, pastor, eu não gosto desse negócio de orar. Não, pastor, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Menino birrento da mãe, foi criado por vó. Só pode. Nós somos chamados
para fazer parte de um exército. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz Jesus Cristo. O homem pode até ter te enganado para você vir para Jesus, mas Jesus nunca enganou a gente, está lá na Bíblia. Você pode não ter lido. Nós estamos numa guerra. Nós temos um propósito. E o que acontece se eu não guardar minha posição? Você vai ser consumido pelo seu inimigo. Ele passa por cima, ele te atropela. Ele te leva para o inferno com ele. Sai da posição para você ver. Agora, permaneça na posição, mas permaneça com armadura, batalhando. Então, como que eu devo me preparar? Como que você deve se preparar? Vestindo a armadura. Verdade. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. E quando eu creio que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e essa verdade está dentro de mim, eu estou vestido. Porque agora eu não vou falar mais mentira, porque o próprio Deus habita em mim. Justiça. Eu vou agir com justiça, com piedade, com honestidade, com santidade. E eu vou ter paz em Deus. Deus é meu amigo, Deus é meu pai. Eu agora posso chamar Ele de papai. Porque antes eu era inimigo dele, porque eu vivia no pecado, no lamaçal do pecado, mas agora não. A justiça, Jesus morreu por mim, foi me dado justiça e eu agora tenho paz. E eu tenho que utilizar as armas que Ele me deu, a minha fé, a palavra e a oração. E eu quero encerrar contando uma historinha para você, como sempre. E como toda bela história, começa assim: era uma vez um belo jardim, com maçãs, laranjas, peras e lindas flores. Tudo era alegria no jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste, pois não sabia quem era, nem o que tinha de fazer. A macieira lhe disse que era muito fácil fazer sombra, maçãs. Por que não tenta? Não escute, disse a roseira. É melhor produzir rosas. Não vê como elas são belas? A árvore, confusa, cada vez mais desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriram. Porém, como não lograva ser como as demais, se sentia cada vez mais frustrada. Um dia chegou no jardim uma coruja, e ao ver o desespero da árvore confusa, exclamou: não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra o têm, mas é fácil resolver. Tão somente não dedique sua vida, tão somente não dedique a sua vida para ser como os outros acham que você tem que ser. Seja você mesma. Conheça a si mesma. E ouça a sua vocação, a sua missão nesta vida. Como assim? Ser eu mesma? Conhecer-me? Vocação, missão? Perguntava a si mesma a árvore confusa, quando de repente uma doce voz ecoou em seu interior: você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira. Nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho, e o seu destino é crescer forte e majestoso. O que lhe propiciará dar abrigo aos pássaros, sombra aos viajantes, beleza à paisagem. Essa é a sua vocação. A partir desse momento, a árvore confusa não sentiu mais em confusão. Ao contrário, se sentiu forte e segura de si mesma. E se preparou para tudo aquilo para a qual ela foi criada. E continuou a crescer. E o jardim ficou completamente feliz. Você foi feito para ser expressão máxima de amor de Jesus nessa terra. Batalhe pelos que estão morrendo sem conhecer a Cristo. Porque esse é o propósito nosso nessa vida. Nós temos um propósito
Nós temos um chamado, nós temos uma vocação. Nós somos carvalhos que devem crescer majestosos. Nós somos como essa árvore que não sabia qual era o seu propósito. Mas Deus nos chamou para sermos grandes nessa terra. Deus chamou para nós sermos ousados nessa terra. Deus nos chamou para ser valentes nessa terra. Mas não contra as pessoas, mas contra o principado, contra as potestades, contra os dominadores das regiões celestes que habitam nessa terra e trazem o mal para o homem. Nós precisamos entrar no inferno e saquear o inferno, trazendo as vidas para a luz, para Jesus. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja de Jesus Cristo na terra. Porque a palavra diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, o inferno tem porta para se proteger, mas o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, adentrará as portas e saqueará o inferno e trará as almas que estão lá para a luz. Um dia